Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom e hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou tentar ajudar vocês virtualmente a ter algum tipo de informação, algum tipo de conselho de forma virtual. Então se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está precisando de algum tipo de resposta. É o momento para você ter essa resposta, então, para as pessoas que questionarem, mas você fez em determinado dia, será que serve? Só cheguei no seu vídeo agora, então agora é o momento para você saber essa resposta. Então eu vou pedir para você escolher uma das 3 pedras. Então a gente tem aqui a cianita azul, que é a espada de Miguel. A gente tem uma ametista. E a gente tem uma linda labradorita, que tem esse brilho maravilhoso. Então qual é a pedra que você vai escolher? Eu tenho 3 baralhos, eu vou tirar cartas para as 3 pedras. Enquanto eu embaralho, faça sua pergunta, mentaliza, peça uma resposta, peça para o universo mandar essa resposta para você. E aí eu vou falar para você quais são as respostas que vieram para cada pergunta, para cada pedra. Então a pedra que você escolheu vai ser a resposta para a pergunta que você está fazendo neste momento, tá? Então vamos lá, gente. Mentalize a pergunta, pense que você quer uma resposta para essa pergunta, que você precisa desse conselho. Então vamos pensar aqui. Continue reforçando a pergunta. O que você precisa saber? O que você precisa fazer? Seja o mais objetivo possível na pergunta, tá? Vamos saber as respostas. Vamos saber as respostas. E aqui com esse oráculo, vamos ter aí um conselho final para sua questão. Continue pensando na pergunta. Então vamos lá. Pronto, agora vamos saber as respostas, tá? Vamos afastar um pouquinho essas duas. Se você escolheu a cianita azul, é uma pedra muito boa para cortar influências ruins, Então vamos ver o que saiu aqui. Saiu o buquê. No Lenormand, saiu o buquê com a foice. Provavelmente você está recebendo uma dádiva, que é o buquê. Você está recebendo algum tipo de dádiva. Está sendo oferecida alguma coisa para você. Só que existe um corte, existe algo nessa dádiva que precisa ser podada. Você não tem que aceitar o que tá acontecendo exatamente como ele lhe oferece. Existem coisas que são boas nesse presente, existem coisas que são ruins. Você precisa saber diferenciar isso e saber tomar a decisão certa e fazer um corte cirúrgico, tá? Pode ser que desse presente
pouca coisa fique realmente de fato bom, né? Então, talvez você tenha que podar tanto que fique pouca coisa desse presente, né? Mas você vai precisar talvez aí entender melhor esse presente e tentar analisar melhor. A carta do buquê também tem a ver com beleza, né? Então talvez, se você estiver num momento de escolha, talvez a melhor solução seja você olhar com os olhos do coração e não com a visão e com os conceitos que você tem de beleza. Talvez a beleza esteja um pouco mais escondida. Então tenta fechar os olhos e sentir no coração o que você precisa fazer, tá? Saiu também a carta da justiça e o 5 de ouros, né? A carta da justiça normalmente tem a ver com senso crítico, né? Com o nosso racional tomando as rédeas da situação para que a gente consiga aí ser o mais justo possível, né? Que a gente não faça má juízo das coisas. Só que aqui a gente também tem uma carta de doença, né? De problemas de saúde, de doença, de problemas financeiros, de miséria. Então, essa carta está falando que existem coisas que você precisa analisar melhor, né, sobre o ponto de vista, principalmente na parte financeira, na parte de carreira. Você precisa raciocinar um pouco mais sobre as atitudes que você está tendo, se você está sendo justa ou não, porque você vai colher o que você está plantando. A justiça, ela é muito certeira nesse ponto, né? Ela não perdoa quando você faz uma coisa errada e você vai colher aquilo, às vezes até elevado à enésima potência, né? Então você vai colher aquilo que você está plantando. E provavelmente aqui, o que você está plantando neste momento vai te trazer mais desgraça do que coisas boas, né? Então tenta aí analisar melhor, ver a longo prazo o que as atitudes vão trazer, né? Tenta analisar melhor e agir de forma correta para que você saiba exatamente o que você vai colher lá na frente, né? Não haja por remorso, por impulso ou por raiva, ou deixar a emoção tomar conta, porque agora nesse momento você precisa da razão, tá? E como conselho saiu a lei de Portia, que é uma ordem divina. E ela fala o seguinte: o que você sente é certo. E há uma importante lição sendo revelada. Então, baseado em tudo isso daqui, você tem tomado as atitudes talvez erradas. O que você está recebendo é uma dádiva, é um presente. Só que o que você está fazendo, você está pondo tudo a perder com as atitudes que você está tendo. E você vai aprender muito nisso. E é uma coisa que vem de cima, que vem do divino. Então talvez seja até uma lição de alma, né? Não só de vida. E você vai ter um aprendizado muito grande com essa situação, mas você precisa realmente entender e aprender, tá? Agora aqui. Se você escolheu a ametista, você tem a casa e os pássaros no Lenormand, que são cartas bem bacanas, que são cartas de você criar um lar realmente. Os pássaros estão no ninho, aqui a gente tem uma casa, então você está criando raiz nessa situação, né? Você está criando um pertencimento, um lugar para criar uma família, um lugar que você vai ter prosperidade, que você vai para frente. Você só precisa tomar um pouco de cuidado com sair falando muito as coisas, porque a carta dos pássaros também é uma carta de comunicação. Então ela pode trazer um pouco de fofoca, um pouco de falar demais sobre os projetos, e acabar atraindo energias ruins. Mas é uma carta de alegria, então
Você está criando raiz num lugar que você realmente se sente feliz e você vai colher bons frutos daqui, né? É uma situação muito próspera, muito boa para você. No tarô saiu o Pajem de Paus junto com o 7 de Copas. O Pajem de Paus, ele é uma carta muito interessante porque ele é a criança das cartas da corte, em referência ao naipe, que aqui a gente está falando de paus, a gente está falando de fogo, de ação, de transformação, né? O pajem, então, é a criança de fogo, né? Então, você ainda é uma pessoa um pouco impetuosa, você faz as coisas ainda sem pensar muito bem, você faz as coisas pelo instinto muito mais do que pela sabedoria, então você toma atitudes ingênuas, né? Então precisa tomar bastante cuidado com isso, e você está se baseando muito nas ilusões, porque o 7 de Copas é a carta das ilusões. Você precisa saber escolher melhor as coisas que você vai lutar, as coisas que realmente vale a pena lutar, e tentar ver as coisas não pelo lado dos sonhos. Você precisa entender e enxergar melhor essa situação, porque você está fazendo as escolhas erradas. Existem muitas possibilidades, mas a chance de você errar é muito grande. Então talvez você precise entender, agir menos pelo impulso, agir menos pela inocência, prestar mais atenção no que a sua intuição fala, no que seu coração fala, para você saber escolher. Existem muitas possibilidades de resolução desse problema, mas a tendência é que você faça uma escolha ruim por impulso, por inexperiência, tá? Então você precisa entender melhor. Como recadinho aqui, como conselho, saiu o Arcanjo Miguel, né, que é acreditar mais nesse lado espiritual, mais no céu, né? E ele traz uma mensagem de que você está salvo, né? Que os seus anjos estão próximos de você, que é para você desistir das suas preocupações, das suas dúvidas, porque um milagre vai acontecer. Então você está bem nessa questão, né? Você está agindo de forma errada, talvez, por impulso, por escolhendo as coisas, porque tem tantas opções que você fica meio confusa, né? Sobre qual atitude tomar, qual a resposta a ser dada, o que você precisa fazer. Então as opções estão te deixando um pouco confusa. Mas assim, se você ouvir seu coração, você está protegida, né? Então mesmo que as coisas deem errado, não vai ser um mega problema, né? Tenta se preocupar um pouco menos e tentar vivenciar um pouco mais essa questão, para que você tenha a experiência e a sabedoria para saber escolher melhor o caminho que você precisa seguir, tá? Agora a Labradorita. Vamos ver aqui o que te reserva. No Lenormand saiu a carta da montanha e a carta da criança. Bom, vamos lá. Montanhas são problemas, obstáculos, né? Que não necessariamente são intransponíveis. Você pode resolver esses obstáculos, esses problemas, ou dando a volta na montanha, ou escalando a montanha. Depende um pouco de você, né? E a gente tem aqui uma criança. Se você tem filhos, pode ser que o filho seja a solução, né? Talvez você precise focar um pouco mais nesse filho, um pouco mais nessa ingenuidade, talvez, né? Trabalhar um pouco isso, porque senão vai ser um problema para essa questão, essa criança. Talvez você seja criança, então imaturidade, agir pela ingenuidade,
né? Talvez você esteja sendo ingênua nessa questão, e aí você está se metendo num problema muito grande, que pode te deixar bem mal, mas que não seja tão... que dê para resolver, mas que pela ingenuidade você não vai saber lidar muito bem com esse problema. Então, tenta levar as coisas um pouco mais a sério, né? Esse problema não é um problema que você... é um problema que você precisa prestar bastante atenção, né? Ele está ali, ele é gigante, e ele está posto na sua frente de uma forma que você precisa ser mais madura para agir e para resolver esse problema. Então, não deixe as coisas de lado, se planeje melhor, né? Não tenta resolver as coisas no impulso, na raiva, que daí não vai ajudar em nada, tá? No tarô saiu a carta do 10 de ouros e a carta do 6 de espadas, né? Um bom conselho aqui seria talvez você entender que o que tinha que dar nesse local já deu. Você já conquistou tudo que poderia ter conquistado nesse local e que você precisa começar a buscar uma satisfação não só financeira, porque isso já deu o que tinha que dar, né? Então você precisa procurar coisas mais intelectuais, um retorno muito mais humano do que físico, do que financeiro. E talvez fosse interessante você começar a mudar um pouco do seu pensamento de como você enxerga esse problema, porque você está sempre pensando as mesmas coisas, as mesmas soluções, está sempre agindo da mesma forma e não está dando certo da forma como está sendo feito. Então você precisa fazer essa mudança, essa transição para esse novo estado mental. Pode ser também que você acabe sofrendo algum tipo de mudança física, que vai ocasionalmente mudar a forma como você pensa também. Talvez até... Aqui é interessante porque ele meio que sai, né? Ele pega a família dele e vai embora. Pega todas as espadas dele, todo o conhecimento dele, a sabedoria dele e vai embora. Toda a expertise. Então, se por exemplo for uma questão de trabalho, talvez fosse interessante procurar um novo emprego, né? Uma coisa que te traga mais a satisfação não só financeira, mas a satisfação também de pertencimento, ou que você seja melhor aproveitado nessa questão, né? Então é um pouco complicado. Mudar de emprego normalmente é complicado, né? Mas talvez você possa fazer essa transição. Essa mudança, entre aspas, de emprego pode ser dentro da própria empresa, tá? Não precisa necessariamente trocar de empresa, mas galgar novos ares dentro da empresa, tá? E como conselho saiu Shekna, que é o self sagrado. Ela pede para você liberar o seu espírito e expressar os seus dons, né? Dançar o ritmo sagrado da vida. Então provavelmente esse problema que você está passando, ele faz parte de um ciclo que você está vivenciando, ele faz parte do processo, né? Então tenta levar talvez de uma forma um pouco mais leve, tenta aprender tenta entender por que você está passando por isso e aprender com isso para que você saia bem dessa questão, para que você dê a volta na montanha e para que você saia não uma criança, não continue sendo uma criança, que você saia um adulto experiente dessa questão e que você tenha toda a capacidade de seguir a vida pós essa questão que você está levantando, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa leitura foi bem geral, né? Porque eu não tenho a questão que você perguntou. Mas se você quiser uma coisa mais específica para a questão que você perguntou, me fala qual é a pedra aqui nos comentários, qual foi a que você escolheu e qual é a pergunta que você
perguntou, né, que você pensou na hora de fazer as tiragens, na hora de você escolher a pedra. E aí eu vou tentar falar para você essas cartas dentro da sua questão, o que elas podem dizer, tá bom? Então, até a próxima. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!